Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca e quero dar aquele abraço em teu coração, desejando que o amor possa nos transformar. Hoje, dentro da história local, vamos falar sobre alguns aspectos da sociedade paraense. Nosso objetivo é compreender a sociedade paraense como um produto da pluralidade e da diversidade de povos. A sociedade paraense, a exemplo da sociedade brasileira, é formada no período colonial por europeus, negros e índios. Ao longo do processo surge a miscigenação tradicional entre os povos, nascendo, por exemplo, o caboclo, da relação do branco com o índio, o mulato, da relação do negro com o europeu e o mameluco da relação do negro com o índio. Então nós somos resultado de uma mistura, somos a própria mistura. O estado do Pará é um dos estados que integra a região norte do Brasil, ou seja, a Amazônia, o complexo amazônico legal. O Pará está nesse contexto. Sua extensão territorial compreende 15% do Estado Nacional Brasileiro. Os dados do IBGE vão mostrar que o estado tem 144 municípios. Sua população é totalizada em 8.074.000 habitantes. É o mais populoso da Amazônia. A densidade demográfica é de aproximadamente 7 habitantes por quilômetro, o que demonstra que o estado é pouco populoso, ou seja, pouco povoado. Sendo a região norte do estado, a região da metrópole, a região da capital, a mais populosa, onde há um complexo chamado de região metropolitana de Belém. Segundo as informações do IBGE, a população do estado do Pará vive no campo e na cidade. Assim, a população urbana chega a 68,5%, enquanto que a população rural chega a 31,5%. Apesar de ser ainda muito grande o nível em relação ao Brasil de população rural, o Pará, embora seja o mais populoso da região, ele é apenas um nono do Brasil. Apresenta seu interior um grande vazio demográfico. Sobre a questão dos aspectos da sociedade, de acordo com Machado, um pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais, fez um estudo em 2013 e apresenta alguns aspectos sobre nossa ancestralidade, ou seja, a ancestralidade do Pará, descrita do seguinte modo: 53% da contribuição vem dos europeus, vinculado principalmente aos portugueses, 29% de contribuição vem dos índios e apenas 16% vem dos africanos. Essa composição étnica do Pará, no entender do IBGE, mostra uma diversidade complexa. Por exemplo, 73% dizem que são pardos, 23% dizem que são brancos, 3% apenas diz que são negros e indígena apenas 0,6%. Assim, a partir do intenso processo de mistura, de miscigenação, encontra-se no estado uma diversa composição étnica. Isso também pode variar muito de cidade para cidade. Como professor, eu tenho andado bastante no sudeste do Pará, no sul, por exemplo, cidades como histórica, Conceição do Araguaia, é uma mistura bastante tradicional.
né? Vinculando aos aspectos brasileiros. Conceição está integrada ao Brasil por ser o portal da Amazônia no Pará. Por outro lado, cidade como Tucumã, que é uma cidade bastante branqueada, inicialmente era uma colônia e essa colônia foi tomada por sulista, então você vai ter uma cidade bastante característica da colonização do sul, branca. Por outro lado, você vai ter algumas cidades que é vinculada ao indígena, por exemplo, São Félix do Xingu, o elemento indígena ainda é muito forte dentro da questão da sociedade de São Félix. Porém, desse modo, é comum ver esse conjunto dentro do contexto da sociedade, né? Ou seja, europeu, africanos, indígenas e agora um conjunto de misturas. No interior da população do estado do Pará, atualmente existe 38 mil pessoas que se consideram indígenas, distribuída em 41 etnias diferentes. Também se destaca uma quantidade considerável de quilombolas residentes em território paraense. Segundo os dados do Instituto de Terras do Pará, o ITERPA, foram registrados 18.300 quilombolas residentes no estado. Outro dado que expressa uma certa representatividade nesse contexto é que das 168 áreas demarcadas de quilombola, ou para os quilombos, em todo o Brasil, 58 estão situados no estado do Pará. Outra questão também implica bastante a questão do Pará, porque, por exemplo, os movimentos sem terra, as lutas para a reforma agrária, 40% ou 60% de todo o movimento que busca terra também está no Pará. E isso vai causando uma certa desorganização, tanto no sentido populacional como no sentido da regionalização. Referente aos seus índices sociais, o Pará tem um IDH considerado médio, tá, em 0,646, sendo o quarto pior do país. Outro dado negativo refere-se à taxa de mortalidade de bebê. Enquanto no Brasil o índice de morte é 11%, nós temos ainda uma taxa de 19,6% de mortes por mil, ou seja, cada 1.000 bebês que nascem, 19 morrem. E isso é um dado acima, nós precisamos trabalhar para que isso melhore, né? Principalmente o Estado, o governo, a saúde, com mais hospitais, mais médicos, mais atendimento à população e assim por diante. Segundo uma pesquisa feita pelo IBGE em 2018, a taxa de analfabetismo no Pará é de 6,6%. Está acima do previsto pelo Plano Nacional de Educação, que é de 6,5%, um pouquinho. Isso é uma questão histórica, uma questão complicada de se resolver, porque, na verdade, esse grupo é um grupo que ficou sem ser alfabetizado lá nos anos 70 e 80. São idosos aí de 60, de 65 anos, 70, que não quer mais aprender a escrever e nem ler. E isso é quase em todos os estados do Brasil. Isso significa que nós temos ainda mais de 500 mil pessoas no Pará que são consideradas analfabetos. Com relação à média de vida da população do estado do Pará, os dados representam uma expectativa abaixo do Brasil. Por exemplo, nossa taxa é de 72, enquanto que a taxa brasileira é de 75. Enfim, a população do Pará, formada por um conjunto diversificado de povos e raças e etnias, e
que viveu um processo histórico de exploração, de mistura e desde o pacto colonial, passando pela escravidão, e se formou uma cultura política que não consegue desabrochar um todo econômico que fortaleça a vida do ser humano. Infelizmente, por aqui o capital, o Estado, não tem a sociedade como fonte de crescimento em qualidade de vida. É isso aí, meu muito obrigado e vamos que vamos.